Graça e paz, queridos. Uma alegria mais uma vez podermos abrir a palavra de Deus e juntos estudarmos. Pegue o seu boletim e nós vamos começar. O título do nosso estudo de hoje é O Evangelho e a Volta de Jesus Cristo. E para que nós pensemos um pouquinho sobre esse assunto, é bom entendermos que a fé cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro. Há no coração do cristão verdadeiro uma expectativa da volta do Senhor. E isso deve inundar o nosso coração de tal maneira que nenhuma circunstância agradável e nenhuma difícil seja algo que nos incomode em relação a isso, mas que em qualquer momento, nosso coração anseia pela volta do Senhor Jesus. Isso faz parte da vida cristã, porque se não houver esperança nesse sentido, o apóstolo Paulo falou que não é vã a nossa fé. Se nós esperamos somente nesta vida, nós estamos só ambicionando e desejando as coisas neste nível, e não na vida eterna. E é a realidade da vida cristã que o povo de Deus anseie pela volta e espere no Senhor a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, nós vamos meditar no texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós vimos, nos estudos anteriores, já temos 3 estudos nesse assunto, e o primeiro dele, nós vimos sobre o primeiro e o segundo versículo, que a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Esses estudos estão numa playlist dentro do nosso canal do YouTube. São 3 estudos. Nós vamos estudar a carta inteira de Paulo aos Tessalonicenses e você pode rever ou ver pela primeira vez esses estudos. O segundo foi sobre uma igreja impactante. A igreja de Tessalônica foi uma igreja transformada pelo poder de Deus, num curto tempo de espaço que Paulo teve para pregar, porque ele teve que sair fugido por causa da perseguição. Mas o Senhor deu ali o suporte por meio de cartas, e Timóteo foi essa ponte, indo a Tessalônica e voltando e trazendo as informações a Paulo. De maneira que o terceiro estudo foi sobre conversões verdadeiras, porque houve ali verdadeiro arrependimento no coração daqueles irmãos. Então hoje nós vamos falar sobre esses versículos 9 e 10 que leremos agora juntos. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Então, cintos afivelados aí, vamos para uma jornada nesse estudo de hoje. No estudo anterior, vimos acerca do evangelho genuíno pregado por Paulo, Silas e Timóteo na cidade de Tessalônica e os efeitos maravilhosos naquela cidade e região. Os que creram foram verdadeiramente convertidos e seus frutos autênticos começaram a aparecer quando abandonaram seus ídolos, passando a servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardando dos céus a Jesus Cristo. Por causa do novo nascimento, as marcas da obra de Deus neles se tornaram evidentes. Guardem bem isso. O que Paulo chama de a imitação de Cristo. Essa foi a causa da repercussão do evangelho não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte. Esse é o milagre que somente a cruz de Cristo pode fazer em nossas vidas. E eu quero aqui abrir um parênteses
para falarmos especificamente sobre a imitação de Cristo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1,6. Aqui, a ideia não é que nós façamos aquela brincadeira de imitação que a criança geralmente faz. E vamos tentar imitar como é Jesus Cristo. Não é isso. Porque nem temos capacidade em nós. Mas eu não vou abrir esses textos, eu vou citá-los. 3 textos que nos explicam muito claramente sobre o que é a imitação de Cristo. Nós precisaríamos gastar um estudo inteiro somente para falar disso. Mas como apareceu no texto e na conversa que nós tivemos quando nós lemos esse texto com os arautos, eu quero deixar isso muito claro para os irmãos. O Paulo, quando fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz assim: tende em vós a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Ele nos leva a uma identificação com o Senhor Jesus, a pensarmos como o Senhor Jesus fez no seu ministério aqui na terra. E o próprio Jesus, no capítulo 13 de João, ele fala que se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu dei o exemplo para que vocês, assim como eu fiz, façam também aos outros. O Senhor Jesus diz assim: olhem o que eu fiz, e façam igualmente também. E Efésios, Paulo diz no capítulo 5 assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E ele continua ainda dizendo nesse mesmo capítulo: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Entende qual que é a nossa referência? E além de ser a nossa referência, quem é a nossa vida? É o Senhor Jesus Cristo. Então, imitar ao Senhor Jesus Cristo não é um jogo de imitação, mas é ansiar, desejar que Cristo seja mais e mais revelado em nós. Amar como Ele amou, como Ele nos ama, viver em todos os âmbitos da nossa vida como Cristo. Entende? Esse é o desejo, o anseio. E nós sabemos que quem é o recurso em nós para fazer isso? É o próprio Senhor Jesus. Então, sim, eu desejo imitar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele me disse para fazer isso. Você entende? Não vem de nós, é dom de Deus, é graça de Deus. Vamos continuar então. Você percebeu que aí no seu texto, a primeira letrinha de alguns parágrafos está em negrito. E eu usei a mesma metodologia que a Bíblia, no texto que nós temos, nós encontramos também em alguns versículos. Essa primeira letra em negrito mostra para nós uma divisão do texto. E assim também, por uma questão didática, eu comecei a usar para que você entenda que daquele parágrafo em diante eu estou mudando uma transição dentro da exposição do texto. Como é esse processo do novo nascimento? Então aqui você tem bem claro o que os textos dizem, e eu deixei vários textos para que você use esses textos quando você for falar do Evangelho para alguém. Em toda a Bíblia, e com atenção especial nas cartas paulinas, podemos entender que a natureza do ser humano é totalmente depravada. E isso o separa do Deus Santo. E aí você tem esses textos. Constatamos também que todo o esforço do ser humano é inútil para mudar essa situação. Nossas boas ações, entre aspas, não podem pagar a penalidade que devemos causada pelo pecado. Porque até as nossas boas ações, e por isso está entre aspas, elas não são boas de fato. Elas têm uma motivação errada. Os frutos de Cristo em nós nos levam às boas obras. Mas essas obras são aquelas que Deus preparou para que nós andássemos nela. Ela é fruto da graça de Deus em nosso coração. Quando a motivação não é a glória de Deus, essas ações elas têm um outro propósito, que é exaltar a nós mesmos. Isso é algo importante de nós avaliarmos, porque o fruto do novo nascimento
é algo que vem do Senhor. E nem nada que nós podemos fazer é suficiente para nos fazer aceitos diante de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. Continuemos aqui. A boa notícia é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, fez algo inconcebível por qualquer mente humana em benefício de todo aquele que nele crer. A ofensa do pecador contra Deus caiu sobre o seu Filho Jesus Cristo. Seu sangue foi derramado em nosso lugar e nossos pecados foram perdoados. Porém, a conversão do pecador em uma nova criatura exige a morte do velho homem. A troca do coração de pedra pelo de carne. Foi por isso que Jesus Cristo uniu os que haveriam de nele crer em sua morte, para perderem a velha vida. Então, queridos, que algo muito importante quando você for falar do Evangelho para alguém. De fato, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto. Ele estava ali naquela cruz, sofreu toda a dor, porque ele foi moído por causa das nossas transgressões. O seu sangue foi derramado, o seu sangue foi esvaído em tremenda dor. E o seu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós fomos justificados. Isso é motivo de adoração ao Senhor. Mas ele não somente nos perdoou os pecados, porque se ele somente perdoasse os pecados, a sua justiça não teria sido satisfeita por completo. Era necessário que o pecador morresse também. E aí, os textos que nós temos aqui mostram que nós fomos crucificados juntamente com o Senhor. Ah, mas isso eu já sei. Porém, diante das tentações, das provações, eu tenho feito o seguinte: Senhor, eu já fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. A confissão desta realidade em nossas vidas é fundamental, porque eu não baseio na minha experiência, nas minhas experiências, porque elas variam, mas numa realidade da palavra de Deus, que é um atestado de que eu, de fato, morri com o Senhor Jesus Cristo naquela morte, e a sua ressurreição, Cristo passou a ser a minha vida, eu sou a habitação do Espírito Santo. Esta realidade, essa experiência de fé na palavra de Deus, ela percorre toda a nossa vida. E ela estará pela eternidade, porque Cristo será para sempre as nossas vidas, a nossa vida, não é? Então, a conversão do pecador em uma nova criatura exige a morte do velho homem, a troca desse coração. Os que creram foram unidos a Jesus Cristo em sua morte e ressurreição, para viverem em sua perfeita vontade e gozar eternamente da comunhão com Ele. Esta salvação foi realizada com altíssimo custo para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, para todo o que crê, é totalmente pela graça. O Efésios 2,5 diz que pela graça nós somos salvos. É por meio da fé, é um dom de Deus, nada que venha de nós. O texto, por exemplo, que nós estamos lendo, ele diz a respeito de um povo que não conhecia o Senhor antes. Tessalônica, uma cidade portuária, com muitas culturas, com muitos ídolos, levavam esse povo a um afastamento totalmente da vontade de Deus. Mas quando eles creram no Evangelho, eles foram nascidos de novo. Algo que nenhuma filosofia, nenhuma religião pode fazer na vida de alguma pessoa. Da outra vez, nós falamos sobre alguns exemplos de pessoas que uma vida totalmente depravada, e talvez eu e você não tenhamos uma vida que tenha se expandido na perversidade de uma maneira tão escancarada, mas o potencial para tudo isso estava em nosso coração.
E nós fomos salvos pelo Senhor. Fomos transformados pelo Senhor. E o motivo de você estar aqui hoje é porque você ama ao Senhor. E antes você não amava, eu também não amava ao Senhor. Talvez uma religiosidade, talvez boas obras com interesse pessoal, mas não uma vida regenerada de fato. Mas agora sim, gozamos de uma nova vida. E eu quero relembrar o texto que nós lemos, o versículo 9, que diz que esses tessalonicenses, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o ingresso de Paulo, Silas, no meio deles. Eles deixaram os ídolos e eles foram convertidos a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Uma vez, e agora o texto do boletim, uma vez que os tessalonicenses ouviram o evangelho e nasceram de novo, eles abandonaram sua vida velha. Eles voltaram-se somente para Deus. E eles confiaram no sacrifício de Jesus Cristo como única maneira de serem salvos e santificados. Receber o evangelho como de fato é a palavra de Deus é o ponto inicial e fundamental da vida cristã. E a minha pergunta é: todos aqui já receberam o evangelho? De fato, querido, você recebeu o evangelho e você é um regenerado em Cristo Jesus? Amém. Eu espero que essa seja a realidade de quem está aqui presente, quem nos ouve nesta manhã. Porque nós não podemos brincar com a nossa vida. A nossa alma é eterna. Eternamente salva ou eternamente perdida. E se há alguém hoje que ainda não tem essa vida regenerada, clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor que te dê um novo coração. Entregue totalmente sua vida a Ele. E saiba que somente Ele é suficiente para fazer isso. Cristãos genuínos voltam-se para Deus. Abandonam seus ídolos, sua antiga vida. Você já idolatrou algo ou alguém? Já se curvou ou rezou para uma imagem? Talvez você pense: eu não sou um idólatra. Nunca me curvei ou rezei para nenhum ídolo. Então, isso não se aplica a mim. Mas a verdade é que, antes da nossa conversão e fé em Cristo, todos nós éramos idólatras. O Ministério de Adoração e Culto leu um livro que estamos relendo esse ano, chamado Verdadeiros Adoradores, de Bob Kauflin. E logo no início ele diz mais ou menos assim: todos nós nascemos como adoradores. Agora, para quem é direcionada essa adoração, que é a questão. Nós nascemos, assim como os nossos pais, como Adão e Eva, como adoradores, mas que antes adoravam a Deus e por causa do pecado se tornaram idólatras, primeiro adorando a si mesmo, a sua própria vontade, o seu ego. Então entenda que de alguma maneira nós vamos adorar com as nossas atitudes, com a expressão da nossa fé, a expressão do nosso amor, o que nós respondemos no nosso dia a dia diante das circunstâncias, mas ou nós vamos adorar ao Senhor com a fé, com o testemunho, com o amor, ou adoraremos a outra qualquer coisa. E esses irmãos, eles abandonaram essa vida velha, e é evidente essa mudança na atitude, no sentido da vida de alguém que nasce de novo em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. E se fez novo, é porque Cristo habita em nós. Mas a exortação da palavra, ela é constante em nossas vidas. E por que Paulo, Pedro e todos os que escreveram o Novo Testamento nos traz exortações? É para que nós atentemos, para confrontar aquilo que nós estamos vivendo com a palavra de Deus. E esse mesmo autor que eu falei,
O Bob Kauflin, ele diz assim: todavia, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a adoração deles foi redirecionada. Eles rejeitaram a dádiva da adoração a Deus e escolheram adorar a si mesmos. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais no texto. Um ídolo é qualquer coisa que usurpe o lugar legítimo do Deus vivo e verdadeiro em nossa vida. Na raiz de toda idolatria está o Deus eu. Os Tessalonicenses não adicionaram Jesus à sua galeria de ídolos. Eles os abandonaram e voltaram-se somente para o Deus vivo e verdadeiro. E aí, o que pode estar no lugar de Deus em nossas vidas? Avalie um pouquinho agora aí. O que nós prezamos mais, e eu tenho avaliado isso em minha vida, no seguinte aspecto: o que será o meu futuro? O que será daqui um mês, um ano, daqui 10 anos? Isso, por um tempo, tem me angustiado. E eu tenho lutado contra isso e falado: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu sou teu. Ontem, na sexta-feira mesmo, no estudo bíblico lá em casa, conversando isso com alguns irmãos, veio à tona aquele texto que diz que o salmista diz assim: eu nunca vi o justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. E talvez você esteja também vivendo alguma angústia em relação ao futuro. Isso se torna um ídolo em nossas vidas, porque nós confiamos mais em nossa capacidade do que na provisão de Deus. Nós confiamos mais em nossos recursos, seja ele um recurso financeiro ou alguma estabilidade, do que confiando no Senhor. E você sabe que a nossa vida é um sopro. Os nossos recursos podem se esvair num segundo. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós vemos que de uma hora para outra ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu a fazenda, tudo que ele tinha. Então a nossa segurança não pode estar nessas coisas. Queridos, isso é tão sério, porque volta e meia eu me pego considerando essas coisas como algo que eu possa confiar. E isso pode se tornar um ídolo. E se isso clame ao Senhor, arrependa-se, confesse ao Senhor e peça: Senhor, me dê um coração onde a segurança está em Ti e não em meus recursos. Essa é a realidade de um povo que ama e teme ao Senhor. Então, isso significa que uma nova criatura em Cristo tem uma ruptura decisiva e clara. Essa ruptura eu estou dizendo sobre o que os Tessalonicenses fizeram. Não de adicionar Jesus a mais um na minha galeria de confiança, mas ruptura com o mundo. Então isso significa que uma nova criatura em Cristo tem essa ruptura decisiva e clara com o antigo modo de vida. As nossas afeições são convertidas a Cristo e passamos a amar o que antes odiávamos e odiar o que antes amávamos, diz Charles Spurgeon. À medida que a palavra de Deus revela mais áreas de nossas vidas que não estão em conformidade com Cristo, nós somos movidos pelo Espírito Santo a nos arrependermos e alinharmos nossa caminhada com a palavra de Deus. Até o último dia nesta vida, amados, não poderemos dizer que terminamos de nos arrepender. Na Bíblia, arrependimento e fé são duas faces da mesma moeda. Arrepender-se é afastar-se do pecado. Crer é voltar-se para Cristo. Por isso que os apóstolos pregavam arrependimento e fé em Jesus como resposta ao Evangelho. Então, há um momento que nós nos arrependemos de fato, nós nos abominamos no pó e na cinza, como diz o profeta. E eu disse um dia para o Senhor: Senhor, eu odeio a minha vida. Eu tenho nojo da minha vida. Eu não aguento mais viver essa vida. E foi nesse momento que eu me entreguei totalmente ao Senhor. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Salva a minha alma, porque eu não aguento mais viver assim. E essa foi a salvação que o Senhor me deu de um próprio suicídio.
Porque eu cheguei num momento de não ver mais razão na religião que eu praticava. Eu não via mais sentido na minha adolescência, aos 16, 17 anos. Eu não via mais por que viver. E aí, naquele momento, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Salva, porque eu odeio tudo que eu penso. Eu odeio o que eu vivo. Eu tenho nojo de mim. E era uma pessoa que estava aqui na igreja. Vinha de um lar evangélico. Mas nada disso mudou a minha vida. Mas quando o Senhor resgatou minha alma, isso é tremendo. Eu tentei muitas vezes, mas não consegui. Mas quando o Senhor me alcançou, aí eu posso cantar, eu vivo para o Senhor. Senhor, Tu é tudo em mim. Não dá para viver sem Ele. O Senhor constantemente me leva ao arrependimento. Porque aquele arrependimento foi o que me deu uma nova vida. Mas como eu estou numa natureza terrena e ainda vacilante, vulnerável tantas vezes, e o Senhor mostra que essa minha finitude, essa falibilidade, para que eu veja que quanto mais fraco eu estou, mais Ele se mostra quem Ele é, a fortaleza, a minha segurança. Isso é tão precioso. Então o Senhor nos leva a reconhecer o pecado aqui na minha mente. Ele me leva a sentir a tristeza pelo pecado que ofende ao Senhor. E Ele me leva à vontade, a decidir abandonar o pecado para viver por Jesus Cristo. Então, novamente, eu lembro desse texto que nós lemos do versículo 9 anteriormente. No tocante a nós, eles proclamam que repercussão teve esse evangelho. Eles deixaram os ídolos, foram convertidos a Deus e serviram ao Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu limpar o óculos aqui, porque já encheu de lágrima aqui. Então, cristãos, voltando ao texto, cristãos genuínos servem ao Deus vivo e verdadeiro. A palavra traduzida como servir vem do termo grego douléo. E a forma mais literal é de um escravo servindo a seu mestre. No caso dos nascidos de novo em Cristo, se refere a uma obediência e submissão voluntária. Eu fui alcançado por um amor que Ele é inigualável, por isso a minha vida é dele. Então, um escravo não era livre para fazer o que quisesse. Ele vivia para fazer a vontade do seu mestre. Assim também, não somos mais donos do nosso nariz, pois fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Somos servos, somos seus escravos por amor, por amor. Isso quer dizer que eu sou livre, mas eu sou livre para fazer a vontade do meu Senhor. Eu não sou livre para viver nas minhas paixões. Embora elas lutem comigo diariamente, embora todo cristão tenha uma luta diária da carne contra o espírito, nós somos livres não para viver na concupiscência, mas para servir ao Senhor. O texto de Tito, eu vou citar aqui com vocês, vou ler, Tito 3, 3-5, diz assim, olha bem, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, idosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. O boletim é muito curto para a gente colocar todos os textos. Então a gente lê alguns assim. Então, amados, olha como é que nós éramos e agora como fomos resgatados por sua misericórdia. Glória a Deus por isso. Servir ao Deus vivo e verdadeiro não é apenas dar a Ele algumas horas por semana e então gastar o resto do seu tempo para si mesmo. É entregar-se completamente ao Senhor para fazer o que Ele quer que você faça, porque Ele é seu mestre. É ter a centralidade e suficiência de Cristo em tudo. Em tudo. Cristo é suficiente em tudo para as nossas vidas. Agora eu quero, voltando ao nosso texto ali, inicial, ler o versículo 10, que diz que eles foram alcançados com um propósito, e era para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,10, destaca verdades escatológicas. Sabe o que é escatológico, não é? O termo significa as últimas coisas, o estudo das últimas coisas, escatologia. Então o apóstolo Paulo, ele destaca verdades escatológicas centrais do Evangelho. Quais são? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o livramento da ira de Deus. Paulo mostra em sua carta que cristãos genuínos esperam ansiosamente pelo Filho de Deus vindo do céu. O versículo 10 que nós lemos. E aí, só para confirmar, isso é real para você? Você também aguarda ansiosamente? Você tem na sua perspectiva a segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o livramento da ira futura? Eu digo isso, sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo épocas de aflição e nós queremos o alívio dessas aflições. Nós vemos o que o mundo está caminhando nesses tempos. Nós não vemos que isso acontece somente aqui no Brasil. Está acontecendo de maneira mundial. E nós oramos porque o Senhor nos leva a orar por isso. E aquele termo, apressar a volta do Senhor Jesus, tem um sentido de nós intercedermos realmente pelas nações, intercedemos pela conversão dos eleitos, intercedemos pelo livramento. Agora, a realidade é que as coisas não tendem a melhorar. Elas tendem a ficar cada vez mais acrescentando em aflições. E talvez a nossa ânsia maior seja que venha esse refrigério, só que o refrigério virá na volta do Senhor Jesus. E da certeza que nós temos, que nós, se não estivermos mais aqui, ressurgiremos, ou os que estiverem, num piscar de olhos serão transformados, e nós seremos completamente livres da ira que se derramará sobre este mundo. Então Paulo mostra em sua carta que cristãos genuínos esperam ansiosamente pelo Filho de Deus vindo do céu. E aí a pergunta, isso é real para mim e para você? Há no coração um anseio pela volta de Jesus Cristo? Se em nossa vida tudo estivesse bem, ansiaríamos pelo retorno de Jesus Cristo? Eu acho que é mais provável que, se tudo estiver bem, isso aconteceu na Europa durante muito tempo. A Europa foi o berço do cristianismo, e aí a situação econômica da maioria dos países, estando equilibrada, eles abandonaram o Senhor. Nós temos visto quantos locais de reunião se tornaram boates, se tornaram shoppings, se tornaram uma série de outras coisas, menos local de reunião do povo de Deus. Hoje, a Europa é um campo missionário, porque estava tudo bem, a situação econômica estabilizada, e aí não há o interesse pela volta de Cristo. João Calvino, voltando ao boletim, observa: pois, a menos que sejamos despertados para a esperança da vida eterna, o mundo rapidamente nos atrairá para si. Que todos, portanto,
que desejam perseverar em um curso de vida santa, apliquem toda a sua mente a uma expectativa da vinda de Cristo, diz Calvino, num comentário da carta de Tessalonicenses. Então, a menos que nós sejamos despertados por uma esperança da volta do Senhor, nós seremos consumidos por essa cultura do prazer, do aqui e agora. Então, jovens casais estão preocupados, ou jovens que ainda não casaram, estão preocupados em ter a sua casa, ter o seu carro, ter tudo que eles podem absorver dessa experiência no mundo. Aí depois nós vamos pensar no relacionamento conjugal. É errado pensar numa profissão, em ter condições adequadas para se casar? Não, de maneira nenhuma. Mas que isso não ocupe o seu coração de tal maneira a viver tudo isso como o mundo anseia, e depois você pensar... É como uma pessoa que, quando eu era garoto, é um amigo do meu pai, nós falávamos do evangelho para ele, e ele dizia assim, ainda não, eu ainda sou novo, deixa eu aproveitar muita coisa, e a hora que eu tiver um pouco melhor na minha condição, até religiosa, eu vou aceitar isso que você está dizendo para mim. E talvez, se você agora, com toda essa cultura que nós temos do angariar, do querer, do buscar, leva você a esquecer da palavra de Deus, da realidade, da verdade do Evangelho, você esteja já consumido por uma outra coisa, a não ser o desejo da volta do Senhor e dessa perspectiva eterna. Entre os que creram na Bíblia, há divergências teológicas em muitos detalhes sobre a segunda vinda de Jesus. Mas todos concordam na certeza de que ele virá e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, podemos ler juntos, declara: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim será. Amém. Essa versão NVI. Então, o texto nos ensina que os cristãos verdadeiros, eles vivem na expectativa do retorno de Jesus. Isso significa que a nossa esperança não está neste mundo, mas na promessa de que Cristo voltará dos céus para buscar os que são seus. E é essa verdade que nos leva a uma vida de santidade. É essa verdade que nos leva a uma vigilância espiritual e nos encaminha a viver nessa perspectiva eterna, enfrentando dificuldades com paciência e confiança. E é verdade, amados, que em termos escatológicos, em termos do estudo dos últimos dias, há muitas correntes teológicas. Nós temos aí pessoas que são uma corrente amilenista, outro, em relação à grande tribulação, são pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Então, há algumas correntes, e todas elas com textos que quem crê em cada uma delas fala assim, não, é desse jeito aqui que vai acontecer. Mas todos eles concordam em um aspecto. Todos concordam que o Senhor virá, que todo olho verá, e que a certeza é que o Senhor nos dará a condição de vida eterna com Ele. Então todos creem nisso. Então nós ficamos na concordância. Embora nessas divergências teológicas, nós ficamos firmados. O Senhor cumprirá cabalmente a sua palavra. Um dos aspectos que precisamos atentar é que o nosso tempo de espera é marcado por dores de quem está numa situação extremamente desconfortável. Paulo disse aos cristãos de Roma, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos.
Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, 23 a 25. Então, essa é uma espera desconfortável. Extremamente desconfortável. Porque aqui não é nosso lar. Se está confortável para alguém, é porque está vivendo na perspectiva deste mundo. Paulo chegou a dizer que ele achava melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Mas por causa daqueles que haveriam de crer ainda, ele falou, então eu prefiro ficar. Mas a expectativa dele era estar com o Senhor. O sofrimento dos crentes em Cristo, não é apenas uma experiência passageira. Nós vivemos aqui com tribulações, mas isso não é apenas uma experiência passageira ou sem sentido. Ela tem um propósito maior no plano de Deus. Sabe qual é? Produzir maturidade. Quando enfrentado com fé e constância, o sofrimento pode moldar o caráter cristão, desenvolvendo virtudes como paciência, esperança e confiança em Deus. O texto de Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O Senhor tem nos dado aqui na nossa comunidade algumas experiências marcantes. Uma foi do Vitor, não é? Uma experiência marcante de clamor ao Senhor, de súplica ao Senhor, de oração da igreja pela vida dele e sua família. E o Senhor mostrou graça e misericórdia. Tempo de tribulação intensa para a família. E agora nós temos vivido essa mesma realidade com o Sérgio. E a Rosângela, para quem tem acompanhado as notícias, tem vivido com muita intensidade essa experiência de tribulação, de aflição. Mas o Senhor também tem dado a ela e a nós a lembrança diária da sua palavra. E isso tem produzido crescimento espiritual. Isso tem produzido isso que o texto nos diz: esperança, paciência. Tem revelado o caráter do Senhor. Porque não se compara os sofrimentos no tempo presente com a glória de que há de ser revelada em nós. E o Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor tem tratado conosco. E essas experiências têm nos levado a esperar no Senhor. E saber que Ele está cuidando de nós, mesmo nesses momentos de grande aflição. Que tranquilidade para nós traz isso. E talvez, queridos, hoje você não esteja vivendo algum momento assim duro, mas pode ser que logo nós todos venhamos a sofrer alguma coisa assim. Lembre-se disso. Lembre-se de que o Senhor está com você, de que Ele é a sua fortaleza, que a sua palavra se cumpre, de que Deus não volta atrás. O dia da ira de Deus não será de alegria para todos. Ao contrário, haverá muito choro e dor para os que não creram. Olha o que diz Pedro na segunda carta, no capítulo 3, versículo 11 a 13. O dia da ira de Deus visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Então, amados, a santidade e a piedade mencionada nesse texto, ela é uma resposta à graça de Deus. A santidade e a piedade só provém dele, de tal maneira que nós vivemos agora nessa perspectiva, esperando
e apressando a vinda do Senhor. E aqui, mais uma vez, eu quero abrir um parênteses e dizer que esse apressar a vinda do Senhor não é que nós temos como manipular o calendário de Deus. Dizer que se nós, de alguma maneira, fizermos a vontade de Deus, nós vamos fazer que Jesus volte antes da data que Ele tem para voltar. Não é. Mas é um chamado a viver de forma que reflita a esperança no novo céus e nova terra. Nós estamos colaborando com o reino de Deus por meio das suas ações e testemunho. A oração, especialmente pelo avanço do Evangelho, pela vinda do reino, é vista de uma maneira que nós estamos apressando no sentido de alinhar a nossa vida com o propósito divino, proclamando o Evangelho para aqueles que ainda não são salvos. Então isso é apressar a vinda do dia de Deus. E não fazer assim, Senhor, Tu és soberano, então eu sento aqui e espero que aqueles que hão de crer, crerão. Não, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregue o Evangelho, porque é necessário que, ouvindo o Evangelho, creiam e sejam salvos. Para os santos, redimidos pelo Cordeiro, toda dor acabará, aleluia, e viverão para sempre com o Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Depois você veja também o que diz 2 Timóteo 4:8. Por que motivo Paulo traz no versículo 10 o assunto da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? O texto diz assim, a quem, não é, Deus Filho, Ele, Deus Pai, ressuscitou dentre os mortos. A quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Por que o Senhor agora, Paulo está trazendo nesse texto essa ideia da ressurreição de mortos? É porque o fato de Deus ter ressuscitado a Jesus confirma a sua vitória sobre o pecado e a morte, assim como a nossa vitória juntamente com Ele. Então Paulo está tratando de uma questão escatológica e traz a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque sem a ressurreição dos mortos é vã a nossa fé. Ele está dizendo que também nós fomos ressuscitados e no último dia os salvos ressuscitarão com o Senhor Jesus. E aí, lá em Romanos 5:9, ele diz assim, agora, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja que o texto no boletim, as mais de 500 testemunhas descritas ali em Atos dos Apóstolos, elas não mentiram. Cristo ressuscitou. Eles testemunharam isso. E Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira carta, versículos 5 e 8, diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, essas 500 testemunhas que morreram por causa do Evangelho, os apóstolos, eles testemunharam de uma realidade que o mundo não pode negar. Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo dele está vazio. E é aí a nossa esperança e fé está firmada no Senhor, que Ele ressuscitou. E Paulo está dizendo para aquela igreja nova, que estava já sofrendo perseguição, dizendo assim, amados, é garantida a vida eterna, porque Jesus Cristo ressuscitou. Fiquem firmes nisso. Fiquem firmes nisso. Continuando, Paulo asseverou esta questão quando disse, lá em 1 Coríntios 15, 16 e 17,
porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porém, nos versículos 20 a 22, ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. O último ponto-chave da afirmação de Paulo no versículo 10 é que nos livra, presente, que nos livra da ira vindoura. O texto se refere ao justo juízo de Deus sobre toda a iniquidade. A ira de Deus que virá sobre a humanidade pecadora, que rejeita a Deus, é tão certa quanto o sol nascendo a cada dia. E o que é a ira de Deus, amados? A ira de Deus não é um sentimento descontrolado de Deus, como nós ficamos irados. Não. Também não é uma explosão de vingança dele. Ela é a justa reação do Deus Santo contra o pecado. É a justa reação de Deus contra o pecado. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e ai de nós, e ai deste mundo, daqueles que não forem convertidos a Jesus Cristo. A justiça de Deus cairá sobre todo o mal deste mundo. Não tenham dúvida. Os perversos, malignos, aqueles que estão levando as crianças à pedofilia, aqueles que estão explorando as pessoas, aqueles que estão matando pessoas, sofrerão o justo juízo de Deus. Ai dessa geração! Sobrevirá um peso de Deus irreconciliável após a sua vinda sobre todo o mal. Porque até agora é chance de clamar a misericórdia de Deus, mas haverá um momento da volta do Senhor que não haverá mais chance. E todo o mal será punido. A ira de Deus cairá sobre toda a impiedade. E é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, fiquem tranquilos, porque o Senhor é justo. Mas não é só isso. Veja o texto, a continuidade. Há algo mais que precisamos atentar. A perseverança e o chamado à santidade. É isso. O fato dos crentes aguardarem o retorno de Cristo implica perseverar em meio às provações. É uma ação sinérgica. Ao mesmo tempo que precisamos perseverar, é Deus quem nos dá a condição para tal. Veja o que diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, essa expressão de Paulo, tanto aos Tessalonicenses como aos Filipenses, deve nos levar com uma consciência tremenda de que nós não podemos viver nosso dia a dia como se Jesus Cristo não estivesse para voltar. Nós precisamos viver de maneira santa, justa e piedosa. Esse é o clamor, esse é o propósito desse estudo de hoje. Era o propósito de Paulo aos Tessalonicenses. E é o propósito que a igreja de Cristo, que está neste tempo, seja uma igreja relevante para este mundo. Que leve o evangelho, uma igreja santa, que tem filhos, que tem cristãos, que tem membros
que vivem esta vida com realidade, com o pé aqui nesta sociedade, mas com o outro pé na vida eterna. Aquilo que nós já ouvimos recentemente, cristãos que se posicionam diante da impiedade neste mundo, que não negligenciam a realidade da sociedade, a política, mas não vivem baseados naqueles que estão em proeminência em nosso tempo. Eu fiquei escandalizado de ver, no 7 de setembro, a bandeira dos Estados Unidos sendo hasteada, sendo carregada. O povo brasileiro agora está confiando nos Estados Unidos. O povo brasileiro está buscando algo para que seja sua âncora. E quantos cristãos estão sendo enganados por isso também? Ao invés da confiança e os joelhos estarem no chão em clamor ao Senhor, estão buscando esperança em pessoas, em nações. A nossa esperança não está neste mundo, queridos. A nossa esperança está no Senhor. E de tal maneira, isso deve nos empurrar, deve nos propulsionar a viver esse chamado à santidade, à submissão à vontade de Deus. Ao texto, a espera pelo retorno de Cristo não é passiva. A doutrina bíblica da santificação ensina que, enquanto aguardamos, nossos olhos devem estar nele, confiando no poder de Deus para a nossa santificação e perseverança. Esperar por ele tem implicações éticas. Aqueles que esperam devem viver de maneira santa, prontos para encontrá-lo. Lembre-se da parábola das virgens, em Mateus 25. Considere isso. Vivemos em um mundo turbulento, cheio de dificuldades, incertezas, mas temos a promessa de que Jesus voltará. Assim como o farol guia os marinheiros na tempestade até chegarem em terra firme, Cristo é a nossa esperança segura até o fim. Glória ao Senhor. Jesus Cristo venceu a morte e nos livrou e nos livrará da ira vindoura. Ele nos livrou, Ele nos livra e Ele nos livrará. Nossa confiança não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na luz que vem dele. Enquanto aguardamos, seguimos firmes na fé, sabendo que o nosso destino está garantido nele. Nossa esperança não é um desejo incerto, mas uma certeza baseada na palavra de Deus. Então, amados, eu vou fechar a porta da minha casa quando eu sair, eu vou ligar o alarme, mas a minha confiança de guardar a minha casa não está nisso, está no Senhor. Eu vou trabalhar, eu vou buscar o sustento da minha família, mas eu sei que o Senhor que não deixa o justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão, é a minha segurança. Eu sei que este mundo está numa batalha, numa tribulação, numa angústia, mas eu sei que o meu Cristo, o meu Redentor vive. Glória ao Senhor. E encerrar, eu gostaria de ler para os irmãos, busquei um poema que faz-me refletir sobre a espera e aguardar a vinda do Senhor Jesus, do céu. E o tema dele é assim: para o que estamos olhando? Não é por um sinal que estamos observando, por maravilhas acima e abaixo, o derramamento de frascos de julgamento, o soar de trombetas de aflição. Não é por um dia que estamos esperando, nem mesmo o tempo que ainda está por vir, quando a terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Não é por um rei que ansiamos para fazer dos reinos do mundo seus. Não é por um juiz que convocará as nações da terra ao seu trono. Não é para estes, embora saibamos que eles estão vindo. Eles são apenas complementos dele, diante de quem toda a glória é obscurecida, além de quem todo o esplendor se obscurece. Esperamos no Senhor, nosso amado, nosso Consolador, nosso Mestre e amigo, a substância de tudo o que esperamos, princípio da fé e seu fim. Nós esperamos por nosso Salvador e noivo,
que nos amou e nos fez seus. Por Ele estamos olhando e desejando, por Jesus e somente por Jesus. Diane Johnson Flint. Então, não é pelas coisas que Deus nos dará, mas é por Ele, pelo amado de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é quem nos fez nascer de novo, é o Senhor quem nos justificou, quando nos uniu a Cristo em sua morte e ressurreição. É o Senhor mesmo quem fez brotar em nós a esperança, de tal maneira que o Senhor nos fez abandonar os ídolos, a nossa antiga vida. O Senhor nos deu o anelo pela volta do Senhor Jesus Cristo, a certeza da ressurreição e do livramento da ida vindoura. O Senhor nos faz esperar, mesmo em meio a dores, situações extremamente desconfortáveis, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e a nossa vitória está na sua ressurreição. Nós aguardamos o dia do Senhor, terrível para os ímpios, para os perversos, mas com grande alegria para os teus filhos. Nós queremos viver aqui, Senhor, a cada dia, em obediência, em amor ao Senhor, com os olhos no Senhor, amando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com perseverança. Sustenta a nossa fé, Senhor. Faz nossos olhos voltarem-se somente para o Senhor. E que diante das lutas, sejam elas pequenas ou grandes, os nossos olhos firma-os em Ti. Nós suplicamos, guarda-nos neste dia e faz isso de tal maneira que as nossas famílias, os nossos filhos, esposas e maridos sejam constrangidos por essa realidade e vivamos como família do Senhor, na perspectiva correta do Senhor Jesus. Nós clamamos em nome dEle. Amém.